Bom dia, Carlos. Agora são 10h03, estamos com quase 70 participantes. Podemos começar, né? Podemos. Então, bom dia a todos presentes. É uma grande satisfação o nosso 10º webinar Cogen Única para falar sobre o mercado de energia. E hoje teremos a honra de contarmos com dois grandes palestrantes, o Ricardo Gedra, que é gerente de análises e informações ao mercado da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, onde ele fará uma palestra sobre a participação da bioeletricidade na comercialização de energia, e também contarmos com Bernardo Sixu, diretor de Eletricidade e Gás da Abracel, onde apresentará um trabalho sobre a abertura do mercado livre a todos nós. A dinâmica aqui do nosso webinar, nós começaríamos com a apresentação do Ricardo Gedra, que se dará em torno de 30 minutos. Na sequência, nós teremos um debate de 20 a 30 minutos, tendo como debatedores o Newton Duarte, o presidente da Cogen, e o Zilmar de Souza, contribuindo nesse debate. Acabando o debate, nós iremos ao Bernardo Sixu, que fará sua apresentação também em torno de 30 minutos, seguindo ao debate com os debatedores Newton e Zilmar. Eu peço, por favor, que, caso os senhores tenham perguntas, que coloquem aqui no chat, que nós levaremos aos palestrantes, e, por favor, que deixem em modo mudo os microfones, e as apresentações serão disponibilizadas aos senhores ao término do evento. Agradeço novamente aqui aos nossos palestrantes Ricardo e Bernardo, nossos debatedores Newton e Zilmar. Passo a palavra agora ao Newton para dar boas-vindas, depois ao Zilmar, seguindo para iniciarmos a apresentação com o Ricardo Gedra. Muito obrigado. Por favor, Newton. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Zilmar, pela sempre importantíssima oportunidade de nós, da Cogen, e os nossos associados poderem participar do evento organizado pela Única de uma forma muito competente e sempre convidando pessoas que agregam muito valor ao nosso setor e nos ensinam todos os dias. Eu tenho hoje o prazer vamos ter o prazer de ouvir ao Ricardo Gedra, da CCE, que vai nos falar sobre a importância da bioeletricidade e como ela tem participado do mercado livre, e vamos ouvir concomitantemente também o Bernardo Sixu, que nos vai dar um retrato sobre como esse mercado livre deverá se ampliar, e aí nós vamos ver que as duas coisas vão se somar e vão dar uma perspectiva muito importante para a nossa bioeletricidade, agora que deva ganhar uma velocidade muito grande com o tema do biogás. Então, o biogás, juntamente com maior eficiência das usinas, deveremos ter, por conta de um trabalho hercúleo de todas as 380 usinas operando no Brasil, ter uma oportunidade de avançarmos com a bioeletricidade. E o biogás certamente será esse quarto produto que tão almejamos e tão importante será para o atendimento ao mercado livre. Então, eu agradeço enormemente a atenção, ambos, do Ricardo e do Gedra, do Bernardo e do Gedra, no sentido de nos dar aí a oportunidade hoje de estarmos conversando com os nossos associados da Única, da Abracel, da Biogás e da BIM. Então, Zilmar, eu passo a palavra a você e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Newton. Obrigado a todos, bom dia a todos. Para a Única também é uma honra poder participar, né? Como disse o Leonardo um pouco antes, né? A gente está fazendo o 10º webinar no formato online, então mostra a importância da gente ter continuado aí essa atividade, que na verdade começou lá em 2017 ou 2018, a pedido dos associados. Então, junto com a Única, Cogen, a Abracel, a Bini também, a Biogás, a gente teve aquela perspicácia naquele momento de moldar
esse evento na forma de cenários mensais que a gente passou a oferecer aos associados dessas associações, e foi uma atividade muito bem avaliada. E durante a pandemia nós resolvemos, aí eu tenho a agradecer a Cogem pelo esforço para a gente montar, colocar de pé na forma online esse seminário e de forma resiliente continuarmos a oferecer essa atividade, hoje não só ao associado da Cogem ou da Única, mas ao mercado como um todo, né? Como todo mês eu falo. Então, um especial agradecimento à Cogem, ao Newton, Leonardo, Rose, Juan e Lucas. Espero não ter esquecido ninguém. Então, muito obrigado pela parceria aí estratégica entre as associações. Nesse mês eu queria, dado que já mencionou o Newton, né, agradecer o Newton e o Leonardo, mas também aos palestrantes, o Ricardo Gedra, da CCE, e ao Bernardo, da Abracel, que são duas instituições que a gente admira, né, a CCE e a Abracel. Ao Gedra, em especial, quero agradecer pelo apoio que ele tem. Hoje ele está fazendo uma palestra, mas na verdade ele dá um apoio diário no nosso programa Selo Energia Verde. Não só ele, mas o Gabriel Ramos, e quero estender esse agradecimento pelo apoio ao Selo Energia Verde, uma atividade que nós fazemos na Única, junto com a CCE e apoio da Abracel. Quero agradecer também ao Carlos Dornelas e à doutora Thalita Porto, que nos apoia aí, além do Rui Altieri, obviamente, que nos apoia nessa atividade. E no âmbito desse programa Selo Energia Verde, eu queria apenas pontuar que começamos este mês a cadastrar ou certificar as comercializadoras e consumidores livres que tiverem interesse. Nós já temos 60 usinas certificadas produzindo bioeletricidade de acordo com alguns requisitos de eficiência energética, energia verde. E, embora tenhamos começado neste mês, já estamos com 4 comercializadoras certificadas. Eu queria até nominá-las, né? A Nova Energia, a Prime Energy, Tempo Energia e a Econ Energia, que foi certificada nesta semana. E, para nossa alegria, conseguimos também neste mês, começamos agora, já certificar o primeiro consumidor livre especial com selo Energia Verde, da Única, Abracel, CCE, que é a Guarani Plast Indústrias de Embalagens Limitada, que compra de uma comercializadora certificada, uma dessas 4 comercializadoras, que, por sua vez, compra de uma usina biomassa, ajudando a bioeletricidade, como bem disse o Newton, a expandir na matriz de energia elétrica brasileira e no mercado livre. E, por fim, então, fazer um agradecimento também ao Bernardo, que vai apresentar aí perspectivas sobre a expansão do mercado livre, mas também quero agradecer toda a equipe da Abracel por conta desse apoio estratégico também no programa Selo Energia Verde. Então, muito bom evento a todos, e passo a palavra agora para o nosso coordenador do evento, aí, o Leonardo, continuar. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Muito obrigado, Silmar. Muito obrigado, Newton, pelas boas-vindas. Nós passamos agora de 100 participantes aqui no nosso evento e passo aqui a palavra ao Ricardo Gedra, que fará a sua exposição sobre a participação da bioeletricidade na comercialização de energia. Por favor, Ricardo. Perfeitamente, Leonardo. Muito obrigado, agradeço bastante a Única e a Cogem pelo convite, as figuras aqui do Silmar, do Leonardo, do Newton, do qual agradeço aí todas as instituições e agradeço a presença aí dos participantes. É realmente um grande prazer poder estar aqui compartilhando um pouco de informações do mercado de comercialização e, como o Silmar já comentou também, já um trabalho aí de longa data que a gente desenvolve em parceria referente ao Selo Verde. Então, é um grande prazer poder estar aqui hoje falando com vocês e tratando um pouco no que se refere ao aspecto da participação da bioeletricidade na comercialização de energia do país. Leonardo, só me confirma se vocês estão vendo a apresentação e estão me ouvindo bem? Estamos sim, vendo e ouvindo perfeitamente. Tá ótimo, muito obrigado. Então, hoje vamos falar um pouquinho aqui em relação à participação da bioeletricidade na comercialização de energia, aproveitando o fórum aqui bastante oportuno do qual a gente se trata deste evento organizado aqui pela Cogem e pela Única.
Então, falaremos a respeito de algumas questões, como, por exemplo, a participação aí da bioeletricidade na matriz elétrica, como que se dá entre os estados onde há a presença da bioeletricidade, falaremos dos aspectos de comercialização entre o ambiente livre e regulado, abordaremos aqui o que a CCE tem de cadastro das usinas e seus tempos, né, de operação, suas idades, e algumas informações a mais, conforme poderemos discorrer aqui ao longo desta apresentação. Bom, alguns dados gerais inicialmente sobre a bioeletricidade, né? Primeiro falando em relação a fontes, né? Então temos um rol interessante de fontes de bioeletricidade. Estamos aqui no fórum muita ênfase aqui no bagaço de cana, mas também temos o biogás tanto de resíduos urbanos como também de resíduos oriundos da produção agrícola. Capim-elefante também é uma fonte existente, carvão vegetal, como é de conhecimento, casca de arroz, gás de alto forno, quando de oriundo aí de biomassa, que ele tem de outras utilizações, a própria lenha, licor negro, para quem não conhece, é um subproduto do processo de papel e celulose, resíduos florestais, biogás de origem florestal, e cavaco de madeira eu coloquei aqui como observação do sistema isolado, pois, né, como o nome já diz, ele não está conectado aqui ao nosso sistema interligado, mas existe uma usina no Amazonas, para falar de todas as fontes, né, que temos, especificamente cavaco de madeira, que ela tem de uma região do sistema isolado ali, localizada no estado do Amazonas. E falando alguns grandes números, né, apurados agora na contabilização de janeiro, a CCE contabiliza mensalmente, né, em fevereiro e março ela divulga esses resultados, foram 297 usinas produzindo energia a partir da bioeletricidade, distribuída em 16 estados, uma capacidade instalada de 13,4 gigawatts, e o número apurado, aí agora falando de todo o ano de 2020, né, o consolidado 2020, eu não peguei só janeiro, que é o dado mais recente, tendo em vista que isso varia ao longo do ano, 76,3% de toda a energia comercializada de origem de bioeletricidade foi comercializada no aspecto, na categoria de energia incentivada, que é a energia da qual se provém o desconto na TUSD e no TUST, mediante o processo aí que o pessoal que atua no Mercado Livre já conhece bem. Então, um número interessante em relação a como que essa energia ela é comercializada. E falando da participação da bioeletricidade como um todo, né, na nossa matriz, então, a matriz aí já é de amplo conhecimento do pessoal que atua no setor de energia, e aqui um destaque em relação à questão da biomassa, que ela representa aí uma participação de 4,9% da nossa matriz, conforme os dados apurados ao longo de todo o ano passado, em relação à produção de eletricidade, né, na capacidade instalada, em relação à energia elétrica produzida, né, em todo o país. E falando de futuro, né, pegando os dados do Plano Decenal de Energia da EPE, que ela trouxe, que ela apresentou recentemente, na versão 2030, então tem lá uma participação de 5% atualmente, que bate até com o dado que nós vimos anteriormente de 4,9%, e tem um crescimento absoluto previsto, sob o ponto de vista relativo, pela projeção da EPE, deve haver uma pequena redução por esta projeção, considerando o plano da EPE. Contudo, tem um aspecto relevante de mercado livre, que será abordado mais à frente, com certeza o Bernardo abordará com bastante profundidade sobre isso, que é importante ser levado em consideração também, né? Agora, entrando em algumas informações mais detalhadas, né? Falamos de alguns números gerais aí da bioeletricidade, apresentaremos agora algumas informações dando um zoom e aprofundando um pouco mais na análise do uso, da comercialização, da produção desta fonte de energia. Nessa tabela é possível verificar a participação de cada uma das fontes que eu já havia apresentado anteriormente na quantidade de energia elétrica produzida ao longo de todo o ano de 2020. É evidente que o bagaço de cana, ele desponta, né, com 82% de toda a produção, então é um destaque bem grande, né? O licor negro é a segunda fonte aí com maior participação, 11%, e depois vem as demais com quantidades bem menos representativas em relação à produção de energia elétrica dentro da bioeletricidade. Olhando apenas a bioeletricidade, essa é a participação de cada uma das suas fontes. Esses números foram
obtidos através da análise de toda a produção do ano passado, né? Então, isso é importante ser olhado de forma acumulada devido à sazonalidade que vocês conhecem perfeitamente, que existe na biomassa e que nós observaremos também nos números logo mais à frente. E como, falando de sazonalidade, nessa imagem já é possível observar essa sazonalidade, onde a linha azul indica a produção por meio da cana, aí dados apresentados em megawatt médio ao longo de todo o ano, então fica bem evidente, né, o período de maior produção ali, de abril a novembro principalmente, com o auge ali entre julho, agosto e setembro, né, os pontos mais altos. Então é o período da safra com mais força aí no país. O licor negro, que é o segundo, né, lembrando da tabela anterior, é o segundo fonte de maior produção, com 11%. Ela tem uma produção bastante regular ao longo do ano, só ali em dezembro teve uma pequena redução. E juntando as demais fontes também, elas também apresentam bastante regularidade. Bom, então, esse gráfico ele indica bastante a questão da sazonalidade, e aí, olhando sobre o aspecto da cana-de-açúcar, que é o foco aqui, que nós trataremos ao longo do nosso papo de hoje, né, e os pontos que serão tratados e do fórum que nós estamos aqui, vamos dar um zoom aqui na produção oriunda do bagaço de cana, onde primeiro é relevante ver o aspecto regional. Então, São Paulo contribui com um pouco mais de metade de toda a produção da bioeletricidade oriunda de bagaço de cana, conforme dados apurados e acumulados ao longo de todo o ano de 2020, onde vem seguido lá de Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul. E depois os demais com participações bem mais reduzidas. Portanto, nota-se uma concentração bastante intensa, principalmente em São Paulo, e depois mais 3 estados que, se somados, representam ali 91,7% da produção de bioeletricidade que foi injetada no sistema no ano passado, foi oriunda aí desses 4 estados, né? E é relevante analisar este aspecto, porque existe aí um comportamento sazonal entre eles também, e eu gostaria de dar uma ênfase para vocês em relação a isso, tendo em vista que estamos aqui falando da participação da bioeletricidade na comercialização, e para quem atua aí com comercialização sabe como é relevante ter a visão desta sazonalização, para que sejam definidas as estratégias referentes à alocação da energia que será vendida ou comprada, enfim, falando aqui do lado da geração, né, que será vendida, tanto para contratos de longo prazo, quanto eventualmente que ficará exposto aí ao mercado de curto prazo. Então é bastante relevante ter a ciência desse comportamento. Então agora nós vamos dar um zoom na produção de bioeletricidade oriunda da cana em cada um desses estados para avaliar o comportamento. E aí eu fiz uma separação regional justamente para que a gente possa avaliar a diferença do comportamento entre regiões. A diferença do comportamento da produção da bioeletricidade entre regiões, que obviamente é inerente à questão da produção agrícola. Então, inicialmente, pegando ali pelo Nordeste, e eu coloquei uma observação de alguns estados que têm poucas usinas, como tem um asterisco aí, e isso é relevante porque onde eu tenho poucas usinas, o comportamento está dependente, é influenciado por questões pontuais, questões individuais de cada uma daquelas usinas e que eventualmente pode causar pequenas distorções na interpretação dos resultados, mas eles ainda assim são válidos, apenas com essa ponderação. Então, na Paraíba, é possível observar, num universo de 3 usinas que existem lá, onde há um comportamento de maior produção no início e no final do ano, e no meio há uma redução desta produção, comportamento similar da consolidação das 2 usinas identificadas no Rio Grande do Norte, também. Sergipe também, que está ali próximo, né, também no Nordeste, também tem um comportamento bem similar, e aqui tem mais usinas, então é possível ver que há uma maior regularidade, um comportamento mais previsível na produção de bioeletricidade apurada, até por conta deste fator que eu comentei, né, que existem mais usinas, então o efeito individual, a particularidade de cada uma não influencia tanto no resultado global. Então é possível perceber este comportamento. O Piauí tem um comportamento um pouco diferente, mas é apenas uma usina, mas ainda assim, né, um pouco mais no primeiro semestre, tem uma produção menor,
diferente das outras, que tem também no comecinho do ano, aqui não tem, mas é uma usina só, então está muito influenciada por características particulares. E, além disso, é um montante pequeno, né? Estamos olhando aqui no eixo vertical, eixo Y aqui, temos aqui o montante em megawatt médio, então observe-se que é um montante pequeno também do Piauí, mas é a característica que tem lá. Mas, de uma forma geral, o que eu queria chamar a atenção, eu fiz esse agrupamento de propósito desses quatro estados, né, por conta dessa característica, desse vale no meio do ano, uma produção menor no meio do ano, e no começo e no final, uma produção maior. Continuando aqui, olhando esses dois estados de cima, também, ainda no Nordeste, também é possível observar um comportamento semelhante. Em Pernambuco também tem esse vale no meio do ano, e produções maiores começo e final, a exemplo do Alagoas, que também está igual. Bahia está no Nordeste, mas tem dois fatores aqui relevantes. Ela está no Nordeste, mas está mais ao sul do Nordeste, então já começa a pegar um clima um pouco diferente. E também tem apenas uma usina, mas já aponta aqui para a existência de uma geração maior no meio do ano. Mas, novamente, apenas uma usina, então está muito influenciada por questões particulares do empreendimento que lá se encontra. Seguindo aqui e começando a descer um pouquinho mais no nosso mapa, então temos aqui Tocantins e Mato Grosso, daqui a pouco eu falo do Paraná, que está mais abaixo. Tocantins e Mato Grosso, que notem que já há uma inversão do perfil deste gráfico. Então já há uma produção maior do meio do ano, com uma produção menor, ou praticamente nula, janeiro, fevereiro e dezembro. A mesma coisa aqui no Tocantins, que é uma usina só, mas note que é uma usina de um porte maior, né? Apenas essa única usina já é metade aqui do conjunto de usinas do Mato Grosso, né? Aqui na ordem de 30, 35, que é o pico aqui de 60, 60 e poucos aqui do Mato Grosso também. Então, observem que já há um comportamento similar, onde janeiro, fevereiro e dezembro não tem geração. Aqui no Mato Grosso tem um pouquinho em janeiro, fevereiro nada e dezembro. E eu trouxe o Paraná para esse mesmo slide por conta da similaridade do perfil da geração, né? Também janeiro e fevereiro zero, assim como dezembro, por mais que ele está bem mais abaixo no nosso mapa, um clima já bem diferente, mas ele tem uma característica muito similar no que se refere à produção e o momento do ano no qual a energia é injetada. E continuando agora, indo para os estados de maior capacidade de produção e localizados mais próximos ali no centro do nosso país, né, centro-sudoeste do nosso país, então temos aqui Goiás, que tem esse perfil também, numa produção bem no meio do ano, os quatro, né, tem esse mesmo perfil, uma produção intensa de abril a novembro, com janeiro e fevereiro bem pequeno, bem baixa a produção, né, em todos os estados nós observamos esse comportamento, né, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, e dezembro com uma produção ainda um pouco relevante, mas já bem menor do que o pico. E é um comportamento muito similar aí nesses quatro estados, e com destaque para São Paulo, né? Vocês podem ver o número aqui absoluto, é um número bem maior em termos de megawatt médio, eu já mostrei anteriormente, 82% da produção da bioeletricidade de cana do Brasil, ele se encontra no estado de São Paulo. Então, ele é bastante representativo e, não por acaso, que se vocês olharem no gráfico de São Paulo, é muito parecido com o gráfico do país como um todo, né, da bioeletricidade no país como um todo, justamente pela grande participação e grande relevância que o estado tem na produção de bioeletricidade do país. Então, com isso, observamos essa particularidade. Então, óbvio, para o pessoal que trabalha com comercialização, que pega a energia desses quatro estados aqui, então, certamente você vai ter muito mais energia para alocar, para fazer toda a sua alocação de garantia física e suas estratégias de venda aqui de abril a novembro, né? Diferente de quando se está comercializando uma energia do Nordeste, que o meio do ano é um período, falando de bioeletricidade, evidente, né? Que o meio do ano é um período de menor produção e no começo e no final do ano é um período de maior produção. Então, esses gráficos permitem ter uma visão da importância de avaliar esse aspecto. E só para encerrar aqui os 16 estados que têm bioeletricidade, eu trouxe o Rio e o Espírito Santo, que são estados que têm apenas uma usina no Rio e duas no Espírito Santo, e que tem um perfil aí bastante irregular, mas como eu já comentei anteriormente, por conta desta pequena quantidade de usinas que existem, então está muito sujeito às particularidades que existem nelas. E também, principalmente no Rio, um montante muito pequeno aqui de produção. Então, só para fechar aqui essa sessão, nós estamos falando dos aspectos regionais da produção de bioeletricidade. E agora,
eu vou falar um pouco dos aspectos relacionados à comercialização. Quando falo comercialização, obviamente, lidando com os dados públicos, os dados disponíveis aí na Câmara, que já são disponibilizados nos relatórios periódicos que a Câmara provê. Então, principalmente o relatório Infomercado, que ele tem uma edição mensal em PDF, mas tem também edições em XLS, que você pode baixar ali todos os dados de todas as usinas, dados consolidados, enfim, é possível ter um grande volume de dados que você pode trabalhar e transformar em informações, e nós fizemos aqui algumas análises nesse sentido para trazer para vocês um pouco da visão e já consolidado desses dados que estão lá. Então, olhando em relação à participação da energia proveniente da bioeletricidade que é vendida no ambiente livre. Então, a linha branca representa o quanto em cada ano, olhando aqui nesse horizonte aqui de 7 anos, o quanto em cada ano foi vendido de energia oriunda da bioeletricidade no ambiente livre, em relação ao total de energia elétrica produzida. A diferença, né, a parte complementar é que foi vendido no ambiente regulado. Então, veja aqui, na casa aqui de 62, 64, na média aqui 65, chegando a patamares aqui da ordem de 69% da eletricidade vendida das usinas de bioeletricidade foram comercializadas no ambiente livre. Então, aqui é uma estratégia bastante interessante, né? A média aqui é de 65,3%, a média desse horizonte de tempo, da energia produzida e vendida no ambiente livre. Pegando nesse horizonte de tempo aí, dá mais ou menos, dá 6% para mais, 6% para menos, a gente abrange esse range de variação olhando esse horizonte de 7 anos. Aí são os valores médios de cada ano, né? Obviamente, ao longo do ano isso varia, mas estamos tratando de valores médios do ano. Então, isso indica uma questão bastante relevante, né, em relação às estratégias de venda, tendo em vista que a participação do ambiente livre no consumo de energia elétrica no Brasil é de 32%. Nós fechamos 2020 com 32%. Então, esse é um número importante também. Geralmente se fala, né, que é por volta de 30% a participação da energia utilizada no mercado livre em relação ao país como um todo. De fato, 2020 começou nesse patamar, mas encerramos 2020, no final de 2020, fizemos um balanço e estávamos com 32% da energia elétrica comercializada no país, ela vai para consumidores que atuam no ambiente de comercialização livre. Ou seja, se todas as fontes de geração destinassem energia numa proporção deste consumo, seria todo mundo na casa desses 30%, 32%. Mas a bioeletricidade fornece, entrega 65%. Então, obviamente, outras fontes têm um percentual menor. Mas é bastante relevante e chama muita atenção a participação da energia da bioeletricidade vendida no ambiente livre. Então, é algo bastante relevante. Bom, agora falando do lado complementar, né? Notem 2020 que está ligeiramente acima, 2020 aqui da nossa média, né? Fechou em 66%, alguma coisa nesse sentido. Então, a parte complementar, ou seja, os outros 34%, são vendidas no ambiente regulado. E de que forma e onde que ela é vendida no ambiente regulado? Praticamente metade dessa energia é vendida no ambiente de reserva. Ela é energia de reserva, ou seja, foram usinas que foram viabilizadas em leilões de energia de reserva. Então, essa energia é vendida neste âmbito, nesses contratos. São contratos de longo prazo, são leilões que ocorrem aí, organizado aí por toda a esfera governamental, né? Todo o planejamento do Ministério, a ANEEL, o EPE, e tem a própria participação da CCE também na operacionalização desses leilões. Então, a maior parte, praticamente metade, né, um pouco mais da metade, é vendida nesses leilões. 11% aqui da energia vendida em todo o ano de 2020 de bioeletricidade do ambiente regulado foi vendida para o Proinf, e 37% são os demais leilões. Então, leilões de energia nova, leilões de fontes alternativas. Então, os demais leilões e os diversos leilões aí que ocorreram nos últimos anos, que viabilizaram uma série de empreendimentos, corresponde aí a 37%. Então, essa é a distribuição complementar, voltando aqui, né? Então, aqui eu estou falando que 65%, no ano passado, 66%
da energia elétrica produzida por bioeletricidade foi vendido no ambiente livre. Os outros 34%, eles se dividem desta forma, tá? Então, essa é a pizza que representa os outros 34%. Então, o quanto de energia que foi vendida no ambiente regulado ao longo de todo o ano passado, ao longo de todo 2020. Então, com isso, a gente pode observar que a maior parte da energia está sendo vendida no mercado livre e para a energia de reserva. Então, essas são as duas principais fontes de remuneração da bioeletricidade, olhando em termos percentuais. Então, isso é algo relevante também, já que está diretamente relacionado à receita, né? A receita desses empreendimentos, principalmente quando se fala do mercado livre, já que é uma participação bastante relevante e tem muita estratégia aqui referente a isso. E, inclusive, já deixo o gancho aqui para o Bernardo, quando ele for falar na sequência, onde ele vai comentar sobre o futuro aí da comercialização, os próximos empreendimentos, mas não vou dar spoiler, né? Então, vamos aguardar aí a apresentação do Bernardo, mas ele vai comentar também sobre isso. Eu estou olhando aqui para trás, né? Estou olhando nos últimos anos, o Bernardo vai justamente pegar isso e vai olhar para frente, ver qual é a perspectiva que tem daí para frente em relação à participação do Mercado Livre na viabilização de novos empreendimentos, né? Da construção de novos empreendimentos e, consequentemente, da energia vendida por eles. Mas isso é a próxima palestra, né? O Bernardo fala na sequência. E aqui, então, só para encerrar, falando em relação às usinas já existentes, né? Eu trouxe um mapa, um histograma aqui, que traz a data de início, na verdade, o ano, né? Em que ocorreu o início de operação das usinas que produzem bioeletricidade conectadas ao sistema interligado. Veja, isso aqui não é a data em que a usina, de fato, a usina lá que processa a cana entrou em operação. É a data que a usina que produz a eletricidade oriunda de toda a infraestrutura que produz lá cana e açúcar, que começou a injetar eletricidade no sistema interligado. Certamente, deve ter usinas que começaram a operar muito antes, produzindo apenas etanol, açúcar, mas aí essas foram as datas nas quais elas começaram a produzir a bioeletricidade, oriunda lá do bagaço. Aliás, aqui não é só de bagaço de cana, que eu estou pegando de todas as usinas, né? São as quase cerca de 300 usinas, como eu falei lá inicialmente. Então, aqui observa-se, né, entre 2008 e 2014 foi o período que tivemos mais usinas entrando em operação, injetando eletricidade na rede, bioeletricidade, né? Num patamar aqui de 20 empreendimentos todos os anos, com destaque aqui para 2010, que chegou aqui na casa de 50, se não me engano, 51 usinas que começaram a injetar a bioeletricidade na rede dentro deste ano. Então, é possível observar aqui, pegando esse destaque aqui de 2010, ou seja, usinas aí com 10, 11 anos de operação, mas elas estão aqui dentro deste range, né? Principalmente de 2008 a 2014, por mais que nós temos a primeira aqui já com 21 anos de operação lá desde 2000. E também existem usinas aqui operando também em 2020, tem usinas entrando esse ano também, né? Eu não coloquei aqui porque iria distorcer, afinal estamos pegando aqui os dados de 12 meses, então pegar o dado de 1, 2 meses aqui ia causar uma distorção, mas já tem usina também para entrar este ano, também em operação. Bom, então com isso, essas são as principais informações que eu queria trazer, com alguns destaques de fechamento aqui, que o pico de produção da bioeletricidade ocorre no meio do ano, que é um período onde, sabidamente que no Brasil, é um período de seca, de menores chuvas, e como nós temos aí mais de 100% da nossa produção de energia oriunda da fonte hídrica, isso é muito bom, né? Essa complementariedade é ótima, para que a gente tenha energia limpa e renovável o ano todo. É importante ser olhada a sazonalidade quando a gente fala de comercialização, principalmente porque existem diferenças bem significativas no perfil de geração quando eu pego as usinas do Nordeste, as usinas do Sudeste e Centro-Oeste, né? Então, tem perfis bem diferentes, portanto, é bastante relevante considerar isso quando for tratar de comercialização e focando aí nas estratégias de venda, contratos, exposição ao mercado, ao mercado de curto prazo e tudo mais. É uma grande ênfase, uma ênfase não vista em outras fontes de energia no Mercado Livre, né? Então, aquele 65% que eu comentei da média de energia vendida no ambiente livre nos últimos anos é uma média alta, né, comparado com outras fontes, então é bem interessante, bem importante olhar isso.
E também, como a maior parte da produção está no Sudeste, onde é uma região de elevada carga para o nosso sistema interligado, isso acaba trazendo um benefício também para o sistema físico em si, tendo em vista que essa produção de maior volume, São Paulo, né, como a gente viu, só São Paulo ali tem metade da produção de bioeletricidade de cana, é o estado aí de maior carga do país, então isso acaba sendo bom também para todo o sistema de transmissão do país, ter essa produção intensa mais próximo da carga. Então, essas são as minhas considerações finais, e com isso, então, agradeço aí bastante a participação, a oportunidade de poder falar aqui nesse evento, e devolvo a palavra aí para o Leonardo para poder conduzir o trabalho. Muito obrigado, Ricardo Gedra. Foi excelente aqui sua exposição, muito rica de informações, trazendo todo o histórico, qual que é a participação das biomassas no mercado vinculado, no mercado livre, e todos esses benefícios que as biomassas agregam aí para o nosso setor elétrico, né? Como você bem pontuou, toda essa parte de preservação, complementariedade, até gostaria de enaltecer que hoje nós estamos com 34% nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, e as biomassas contribuíram com a preservação em 15 pontos percentuais ao longo de 2020. Não fossem as biomassas, nós estaríamos com somente 19% nos nossos reservatórios no Sudeste e Centro-Oeste. A contribuição dessa fonte é muito importante para o nosso setor. E gostaria aqui de passar para o Zilmar, que já sinalizou que tem um questionamento ao Gedra, e reitero que caso algum participante tenha alguma pergunta, por favor, escreva aqui no nosso chat. Zilmar. Obrigado, Leonardo. Parabéns aí, Ricardo Gedra, pela apresentação. Infomercado, né, trazer essas informações tão atualizadas e importantes para o setor sucroenergético para o mercado. Ricardo, você passou uma apresentação em que apareceu o dado da produção da bioeletricidade por estado, a partir da cana. E isso me chamou a atenção porque, na verdade, eu fazer aqui um pedido, depois a gente pode até conversar como que a gente evolui para tentar atender esse público. Aqui no setor sucroenergético há uma demanda para saber essa informação que você passou, de forma histórica ou mesmo anual, mês a mês, quanto que cada estado está gerando a partir da biomassa da cana para a rede. A gente tem lá no Infomercado o consolidado da biomassa como um todo. Mas uma informação tão boa e útil como você passou, seria muito interessante, há uma demanda não só na Única, mas nos sindicatos parceiros também, no Cifaeg, Biosul, Ciamig. Todo ano eles entram em contato com a Única. Será que tem como a gente ter essa informação? E eu queria ver com você como que a gente faz para tornar isso crível, né? Que a gente possa oferecer ao setor sucroenergético essa informação. Talvez mexer lá no sistema do Infomercado, a gente sabe que dá muito trabalho, né? Mas, de repente, se a gente mandar um ofício, um e-mail, porque essa informação que você passou para a gente é a primeira vez que eu vejo, estou aqui na Única há mais de 10 anos, é a primeira vez que eu vejo essa informação consolidada por estado, né? Então, acho que é uma informação muito importante para a gente que está aqui do lado da biomassa. Eu queria ver como que a gente pode evoluir com relação a isto. Ou inserir no Infomercado, mas aí é um nível de detalhamento que eu não sei se vocês querem passar a ter, ou então se vocês podem fornecer ao mercado como um todo, ou pelo menos para os sindicatos, né? Única, Ciamig, Biosul, Cifaeg, a própria Cogen também. Essa é a primeira pergunta. Eu queria saber um pouquinho, primeiro elogiar, e dada a importância da informação que você passou, como que a gente torna isso mais público e de forma sequencial que a gente possa ter? Claro, Zilmar. Agradeço bastante aí pela consideração, agradeço aí pelas palavras suas também, do Leonardo. Sim, essa informação, ela está disponível, agora o volume de informações é muito grande, né? Então, a gente poderia, por exemplo, assim como fizemos aquilo para a biomassa de cana, poderíamos fazer para todas as outras fontes, né? Então, o volume de informação é bastante grande. Mas, claro, a biomassa é muito representativa, então, Zilmar, é possível sim ser feita uma consolidação, especificamente da biomassa por estado,
E a gente conversa na sequência e trabalhando em cima disso. Eu acho que a gente já tem um bom relacionamento aí, tanto Única quanto CCE de longo prazo. Então, a gente conversa na sequência e montamos, a gente faz um estudo pontual certamente e avaliamos uma melhor forma de tornar isso um produto aí permanente para suprir a necessidade do mercado. Show. Eu já digo que a associação aqui já ganhou o dia, porque essa é uma informação muito importante para a gente no dia a dia, principalmente antes, para analisar a safra passada, Ricardo. Muito obrigado, a gente vai entrar em contato, sim, com certeza. Uma segunda pergunta ou observação, aí talvez mais para o professor Ricardo Gedra, que é o seguinte: você mostrou de forma bem adequada e mostrando a informação mesmo, como que a gente gera nesse período seco e crítico do Sistema Interligado Nacional. E a gente está tendo uma discussão hoje da separação lastro, né? Lastro capacidade, lastro produção, separação lastro e energia, né? Que você, como professor, não só como executivo da CCE, mas também como professor, bem acompanha. O que aqui é uma observação, mas queria trocar uma ideia com você. A sua apresentação mostra como que essa tarefa de separar lastro e energia, ou capacidade e produção, não é tão simples, né? A nossa potência e energia, antes era energia e potência associada, agora é potência e energia associada, mas a nossa potência é entregue firme, como você bem mostrou, junto com a energia, de abril a novembro, aqui no Centro-Sul. No Centro-Sul, você frisou isso, né? O ano passado foi uma safra de quase 643 milhões de toneladas de cana, o Centro-Sul respondeu por 92% desse total, e o resto, Norte e Nordeste, com 8%. Então, essa geração e potência entregue é firme de abril a novembro e vai requerer, talvez, um cuidado aí do Ministério, da EPE, ao traçar um produto, lastro, capacidade, que contemple essa fonte, porque a gente não entrega o ano inteiro, a gente não pode pedir desculpas por entregar no período seco e crítico do setor elétrico, porque é um atributo muito bem-vindo, não só em energia, mas em potência. Mas isso mostra a importância que vai ter o Ministério, a EPE, na definição desse produto lastro. E aqui eu chamo a atenção até um seminário que houve no dia 3 de março, seminário de modernização, promovido pelo Ministério de Minas e Energia. Ele mostrou que está realmente com essa preocupação de tentar observar separação de lastro, capacidade e energia do ponto de vista temporal. Não é mais entregar um produto no ano, mas talvez no mês, no dia ou no dia seguinte. E também a questão de você ter essa questão da sazonalidade e também locacional. E citou, por exemplo, a eólica, que gera ao longo da costa, mas às vezes está no interior do estado do Nordeste. Então, esses cuidados devem ser tomados agora, nesse exato momento que nós estamos discutindo a modernização, para não expulsar um produto tão bom como é a bioeletricidade na formatação desse produto lastro, que no caso que você mostrou, deveria ser aí um lastro de reserva ou um lastro de capacidade sazonal, porque a nossa vocação, e não podemos pedir desculpas por isso, a nossa vocação é entregar de abril a novembro aqui no Centro-Sul. Eu queria que você, como professor, falasse um pouquinho da modernização, dessa separação de lastro e energia, a partir desse estudo que você acabou de apresentar, né? Olha, Zumar, como você bem falou, né, essa é uma iniciativa que está na esfera aí do Programa de Modernização do Setor Elétrico e já existem diversos trabalhos nesse sentido, em relação à forma de contratação de potência, no próprio sistema isolado, né, já tem iniciativas nesse sentido de contratação de potência. E para o país como um todo, a sazonalidade é algo natural que ela, em hipótese nenhuma, será impeditivo. Ela será um atributo, uma característica que terá que ser trabalhada, né? Dado principalmente a hidrelétrica, que só a hidrelétrica aí corresponde a mais de metade da produção do país, ela também tem a sua sazonalidade, né? Também tem período de chuva, período de menos chuva, com mais chuva, onde, obviamente, é possível injetar mais potência, período de menor chuva, é possível injetar menos potência, e nós teremos que lidar com isso.
a quantidade de fontes que não tem essa sazonalidade é muito pequena, né? Você pega uma nuclear, talvez uma fonte a gás, então, mas isso em termos de potência, o quanto que ela consegue suprir da necessidade do país é um percentual pequeno. Ou seja, a maior parte da energia possível de ser injetada, ela é sazonal. Portanto, a solução de separar lastro e energia, ela precisa lidar com esta característica, que é algo que não é uma particularidade da eletricidade, é de todas, né? Ou da maior parte delas, das que representam a maior participação. Portanto, a solução a ser criada, certamente, ela vai considerar isso e não será nenhum problema, simplesmente será uma característica que terá que ser trabalhada, né? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Zilmar, pelas colocações. Obrigado, Ricardo. Gostaria de passar a palavra ao Newton Duarte para fazer suas colocações. Por favor, Newton. Foi excelente a sua apresentação. Você não tem ideia o quanto você está nos ajudando nas discussões que o Zilmar agora acaba de tocar com relação à abordagem, à separação lastro-energia, mesmo porque é muito provável que o Bernardo venha a ratificar, a confirmar essa perspectiva. O crescimento dessa fonte, da bioeletricidade, ele está intimamente ligado, estará intimamente ligado ao desenvolvimento do mercado livre. Ele não só hoje 2/3, próximo a isso, na média, ele está já servindo o mercado livre, mas as perspectivas futuras, e essa é uma questão que eu gostaria de ouvir as suas impressões, ele vai estar muito voltado ao mercado livre. E a segunda posição vocês que acompanham e também nos apresentam dados dessa contribuição para a Sudeste Centro-Oeste, já que os estados participantes dessa região Sudeste Centro-Oeste perfazem aí 91%, como você nos mostrou, da produção da bioeletricidade, como que você vê a importância disso em relação ao crescimento das novas renováveis, voláteis, que hoje já perfazem em torno de 11% em 2020, como você mostrou, frente aos 4,9% da bioeletricidade. Quer dizer, essas fontes voláteis já fazem o dobro, mais que o dobro da bioeletricidade. Ao contrário, a bioeletricidade ajuda a hidrelétrica a enfrentar essa volatilidade da forma mais branda e mais perfeita possível que conhecemos, que é a hidroeletricidade. Então, como é que você vê esse jogo? Você não imagina a importância de a gente ouvir isso de você frente às discussões que estamos, no momento, travando com o Ministério de Minas e Energia. Então, eu queria ouvir um pouco a sua experiente visão nesse tema, por favor. Olá, Newton. Obrigado aí pelas considerações. Olha, o Mercado Livre, ele demonstrou no ano passado, nos últimos 2 anos, no ano passado, com mais ênfase, né, ele deu uma virada na chave, tendo em vista que até então era um ambiente regulado que tracionava a expansão, e nós não tivemos leilão no ano passado, por motivos óbvios, né, enfim. E aí, mesmo assim, foi possível viabilizar vários empreendimentos, e o Bernardo vai poder tratar isso com bastante propriedade. Então, o Mercado Livre, ele assumiu, os consumidores livres e o Mercado Livre, ele assumiu um papel de protagonista bastante relevante aí no setor. Temos visto várias empresas privadas que o negócio principal dela não é energia, mas que está investindo em empreendimentos de geração, muito focado nas fontes limpas, né? Então, a participação está crescendo, não para de crescer, e o Bernardo vai poder até nos afirmar aí se isso de fato é uma tendência que vai continuar aí daqui para frente. E com isso, a gente chega no segundo ponto da sua questão, Newton, que é a questão da sazonalidade aí de cada uma dessas fontes, né? Então, temos aí muito fortemente o Mercado Livre se alavancando aí em solar, né? E eólica também. Essas duas aí, os consumidores livres estão se apoiando bastante, e elas têm características bem particulares, aliás, não só sazonais ao longo dos meses do ano, mas sim de forma horária, né? Uma sazonalidade, principalmente a solar, né? Uma sazonalidade bem específica e característica até no aspecto horário. E aí isso se impacta no aspecto de potência. Mas falando do aspecto energético, né?
A bioeletricidade, ela tem uma característica bem conhecida, mostramos a sazonalidade aí, principalmente no centro-oeste, né, como falado, que é onde está a maior parte da produção, né, mais de 90% da produção está ali no país. E o que a gente precisa tratar é de que elas sejam de fato complementares. Então a gente não pode, em hipótese nenhuma, uma excluir a outra. O que é preciso é que elas sejam complementares e que a soma delas atenda a necessidade do país com o custo mais ótimo possível, porque no final do dia é o que todos nós queremos, né? Ninguém quer pagar uma energia cara, todo mundo quer aquela energia mais barata possível dentro de critérios de segurança, confiabilidade e tudo mais. Então, o que eu vejo é que a bioeletricidade ela tem uma complementariedade muito interessante com a hidrelétrica, né, como foi possível verificar, e as fontes solares e solar e eólica, que estão crescendo muito, né, como você comentou, Newton, aí você já tem 11% aí dessas fontes atendendo aí o país, elas vão se encaixar também dentro do aspecto complementar e como elas têm características peculiares, né, já que nós não temos gestão do sol, do vento, e a cana também tem a sua característica, as demais fontes elas vão fazer o papel aí de dar a estabilidade, né? Então as fontes que são despacháveis, né, que são definições do operador do sistema, então elas que no final das contas vão nos dar regularidade, fazer o atendimento integral de toda a carga. É assim que as fontes têm que trabalhar em harmonia, né? O país tem que trabalhar em harmonia para que haja espaço de desenvolvimento para todas as fontes e a gente tenha uma matriz limpa, sustentável e segura, né? E principalmente com energia segura a um custo adequado para o consumidor. Acho que é assim que a gente tem que rumar, né? Esse tem que ser o foco. Muito obrigado, Ricardo. Concordo contigo e você abordou aí a peculiaridade que todas têm seus atributos, né? Existe uma complementaridade importante e eu fico feliz de ver a sua impressão aí de que também vai ser confirmada pelo Bernardo, as perspectivas para o ambiente livre, elas continuam sendo as melhores possíveis, porque elas devem tracionar o desenvolvimento e a expansão do setor, não vendo aí, ainda com contratos legais e tudo mais, não vendo aí perspectivas de grandes avanços no mercado regulado mais, e sim na questão do mercado livre. Mas a questão da potência, ela talvez mude um pouco esses planos, né? Eu acho que a potência vai ter uma visão mais presente. E um ponto que eu gostaria de trazer, já para passar a palavra para o Bernardo, é o seguinte, Ricardo, quando eu compro uma energia no Mercado Livre, essa energia já vem com seu lastro correspondente, é sabido que o governo pretende colocar o custo do lastro, o custo da potência, para todos os consumidores, seja no ambiente livre, seja no ambiente regular. O que hoje não é bem assim, somente o ambiente regulado paga por esses encargos, entre aspas. No futuro será diferente. Mas na hipótese da minha empresa, ou eu consumidor, comprar uma energia no Mercado Livre e já venha associada potência, pergunta, eu deveria também pagar pelos encargos da potência que vão ser hackeados para todas as unidades, eu deveria obter um desconto por isso, porque eu já estou, entre aspas, fazendo a minha parte para o setor. Essa é uma questão que a gente deveria visitar nos próximos anos. Obrigado, Ricardo, brilhante. E, Leonardo, volta a ti. Obrigado, Newton, pelas colocações. Obrigado, Zilmar. Agradeço novamente ao Ricardo Gedra pela excelente apresentação e considerações colocadas. Ricardo, reitero o convite para que você fique conosco aí na segunda parte do nosso webinar. E agora passo ao Bernardo Sixu, que fará a exposição sobre o estudo da expansão de oferta para o Mercado Livre da Bracel, que será em torno de 30 minutos, seguida dos debates. Por favor, Bernardo. Obrigado, Leonardo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, participar aqui hoje, encontrar os amigos, mesmo que virtualmente, num cenário tão difícil, todos bem aí, saudáveis, fico muito feliz.
Zilmar, Newton, Leonardo, vocês sabem que tenho grande admiração aí pelo trabalho de vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Vejo aqui também nos participantes vários amigos, Carlos Faria, o Henrique Cassotti, nosso grande guru Mário Menel, e agradecer aí o Gedra também pela fantástica apresentação e pelos ganchos, né? E Newton, já queria aproveitar aqui e fazer um breve comentário sobre essa sua reflexão, que é muito pertinente, mostra a dificuldade dessa discussão. O ACL contribui sim com o lastro, é inegável isso. Você veja os projetos estruturantes do país, e aí eu não estou falando só dos projetos que já estão no Mercado Livre 100%, mas aqueles que estão parcialmente, em que foram viabilizados em grande medida com uma energia alocada ao Mercado Livre, muitas vezes a um preço até maior, porque era o modelo que você tinha dos leilões, onde o ACL ele subsidiava o lance no ACR. É uma complexidade essa discussão, a gente até vê com muitos bons olhos o avanço que foi feito recente na MP 998, na Lei 14.120, que caminhou para um mercado de capacidade incremental, na medida em que aí sim há uma dificuldade para viabilizar alguns empreendimentos termoelétricos que agregam uma confiabilidade importante, mas e aí sim com custos, nesse caso, rateados entre todos, mas entendo a discussão é complexa e acho que aqui temos um bom fórum para debate. Nossa apresentação aqui hoje, pessoal, é um estudo que a Abracel, vou até compartilhar minha tela, né? Vocês não merecem ficar me vendo aqui, né? Merecem ver o estudo. Esse aqui é um estudo que nós fizemos uma primeira edição há mais ou menos uns 2 anos, e agora, 1 ano e meio atrás, e agora em fevereiro, uma nova edição. E acho que ele vai trazer um retrato muito claro do movimento que nós já víamos acompanhando. Assim, o Mercado Livre é a realidade, mas é o futuro também. E acho que isso vai ficar bem claro nesse estudo, tá? Como eu falei, em julho de 2019, nós fizemos um primeiro levantamento com base em dados oficiais, dados da ANEEL, dados da CCE, da EPE, que mostrava que naquele momento 34% da geração de eletricidade em construção no país ele era destinado ao mercado livre. Desses 34%, aproximadamente 24% eram exclusivos para o ACL e outros 10% eram o que a gente chamava de parcela livre daqueles que também venderam em leilões regulados. Era como vocês sabem, era uma expansão majoritariamente renovável, era liderada naquele momento em percentual pelas PCH, seguido da solar, biomassa e eólica. E ao todo, o Mercado Livre respondia por aproximadamente aí 33 bilhões dos investimentos naquele horizonte, que era de 2019 a 2023. E como o Gedra bem falou, né, veio a pandemia e passados aí 20 meses, né, a realidade mudou radicalmente. A pandemia ela acabou acelerando transformações, houve um brusco choque da demanda, forçou a suspensão dos leilões regulados, o ACL ficou muito competitivo, houve também uma grande pressão tarifária. O ACL também se consolidou como um ambiente de solução para os problemas que a pandemia trouxe, porque tem uma maior flexibilidade, né? Oferece uma maior flexibilidade. E aí houve um aumento expressivo da migração e da confiança dos agentes no mercado. Isso a gente pôde notar até pela própria manifestação de algumas autoridades, mostrando a maturidade que o Mercado Livre assumiu durante a pandemia. E hoje, esse aqui é o slide que sintetiza o retrato que foi feito com base nos dados aí que eram de dezembro e janeiro, que mostra que o carro-chefe hoje da expansão do setor é o Mercado Livre. Se antes éramos acostumados com o mercado regulado suportando a expansão e o Mercado Livre vindo a reboque, hoje nos parece que isso mudou. 72% do parque gerador em construção no país ele é destinado ao Mercado Livre. Desses, 66% exclusivamente para o ACL. Então, são 34,5 gigawatts aí previstos na expansão, dos quais 66 vão destinados exclusivamente para o ACL. Isso perfaz aí
um montante em investimentos da ordem de 100 bilhões que o Mercado Livre está contribuindo para a expansão nos próximos 5 anos, né, do total de 142 bilhões. Então é isso, assim, os grandes números 72% da oferta e mais de 100 bilhões de investimentos, tá? Isso aqui é um retrato, só para deixar claro, da expansão centralizada, com alguns números números lá dos relatórios de fiscalização da ANEEL, mas que mostram essa nova realidade, um novo paradigma, né? E aí, claramente, eles nos trazem uma primeira reflexão, que hoje, sem mercado, sem o Mercado Livre, ao nosso ver, não há expansão, né? Quando a gente olha por ano, é gritante os números que vêm de 2022 e 2023. Em 2023, por exemplo, 89% da geração que já está aí outorgada, já está sendo acompanhada nos relatórios de fiscalização, ela está prevista para entrar, de 2023, 89% está previsto para entrar no Mercado Livre, né? São números assim bastante expressivos. Em 2022 são da mesma ordem, aí, 86%. E quando nós analisamos isso por fonte, o que a gente percebe foi um salto muito grande na Solar, né? A Solar, que antes tinha ali números da ordem de 50 e poucos %, ela hoje está com 92% da Solar aí destinada ao Mercado Livre, 88% da biomassa. Eu até fui ver os números aqui do nosso último estudo. No último estudo, a biomassa ela estava destinada ao Mercado Livre em 58%, sendo 46% exclusivamente no ACL e outros 12% do parcialmente livre, né, que também venderam no regulado. Agora, na biomassa, vejam, 82% Mercado Livre, 6% é essa parcela livre de leilões. E os números também são muito elevados na eólica. A única que se manteve mais ou menos em termos percentuais no mesmo patamar foi a PCH e a CGH, ali em 62%. E aqui eu chamo a atenção para outros dois elementos, né, desse nosso estudo. O primeiro é que vocês vão ver que não tem hidrelétrica nesse levantamento. Isso porque existe uma única hidrelétrica aí em construção, mas ela está com obras paralisadas. E aí nós fizemos um filtro, né, para tirar as obras paralisadas, aquelas que são chamadas de oferta vermelha pela ANEEL, que tem uma dificuldade para se viabilizar uma incerteza. Então você tem a usina de São Roque, né, elas são 142 megawatts, ela está com obras paralisadas e não faz parte desse levantamento, e nós sabemos da dificuldade aí que tem para futuros empreendimentos, mas isso aqui já mostra um novo cenário. Nós sempre fomos muito acostumados com a expansão hidrelétrica, né, no país. E outra constatação natural desse gráfico é a termoelétrica. A termoelétrica que ela tem se viabilizado principalmente via mercado regulado, essa sim tem uma dificuldade para se viabilizar via Mercado Livre, tá? E aqui é só um raio-x por fonte por ano, né? E a gente vê um salto muito grande em 2022, quando há um grande estoque de projetos previstos para entrar, aproximadamente 16 GB, né, só em 2022, mas está aí os 30, acho que são 35 GB, né, distribuídos aí ao longo do tempo e por fonte. E a gente percebe aqui a biomassa com 2 GB nesse cenário todo, bem distribuído aí ao longo do tempo, mas com também algum estoque importante em 2022 e 2023, tá? E aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês agora o que na minha visão, é a grande novidade desse estudo. Nós entramos em contato com o BNDES e o BNB e pedimos a eles que fizessem um perfil da carteira de projetos que estão sendo financiados pelos bancos. E o BNDES, ele foi muito solícito, fez um levantamento. Acabou que foi só focado na eólica e solar, não foi um pedido nosso, foi o que eles nos enviaram, mas aqui está o perfil de comercialização da carteira de projetos eólicos e solares financiados pelo BNDES nos últimos 3 anos, entre 2018 e 2022. E, pasmem, hoje, nesses últimos 3 anos, 47% das eólicas e solares financiadas pelo BNDES são suportadas por comercializadores. Acho que essa é uma novidade, é um cenário que
nós não estávamos acostumados de forma alguma. 58% dos projetos dessa carteira já são destinados ao ACL, 44% na modelagem Project Finance. Antes era dominada principalmente pela modelagem Corporate Finance, hoje que a gente vê uma nova realidade. E isso muito impulsionado pelas novas condições de financiamento do BNDES, que é um inovador, né, e criou o PLD suporte lá para substituir o PLD mínimo na análise da energia descontratada. Também criou, agora 2 anos atrás, o preço suporte, que trouxe um novo referencial para análise da energia contratada com os comercializadores e que tem sido um resultado aí de uma ampla discussão entre BNDES, Abracel e mercado. E aqui, pessoal, só uma informação, na última sexta-feira nós tivemos uma reunião muito interessante com a Carla Primavera, do BNDES, está até disponível no YouTube da Abracel para quem tiver interesse, tá? Onde foi feita uma provocação, se para fins de expansão do sistema em termos de financiabilidade, o Brasil ainda precisaria do mercado regulado, e na visão da Carla é que não. É que hoje, para fins de financiabilidade, o Mercado Livre ele é capaz de suportar a expansão de endereçar a questão da expansão do setor elétrico, né? E acho que isso é muito fruto dessas discussões que estão evoluindo, é uma adequação a uma nova realidade e que os bancos eles vêm inovando. Aqui o retrato do BNB, que também fez para os mesmos últimos 3 anos, aqui de toda a carteira de geração deles, e que mostra que 33% da carteira de projetos financiados pelo BNB tem participação de comercializadoras, dos quais 10% é exclusivo com comercializadoras, tá? Vejam que são números muito expressivos, são projetos de geração aí na carteira do BNB da ordem de 21 bilhões de reais, dos quais 7 bilhões tem comercializadoras como off-takers, né, e exclusivos 2,2 bilhões. Aqui, só o destaque, né, o BNB ele tem apenas eólica e solar assim, na sua carteira, e ele também vem tentando adotar as políticas aí, as inovações que o BNDES trouxe do PLD e preço suporte, mas ainda exige carta fiança. Então, de alguma forma, aquela última garantia ainda acaba sendo uma garantia um pouco corporativa do empreendimento, mas temos evoluído as discussões e a gente percebe um grande interesse em aprimorar as regras do banco, tá? E aqui, só para deixar claro, eu não vou apresentar no final, mas o estudo na íntegra tanto do BNDES quanto do BNB estão no nosso estudo, no anexo. No caso do BNB foi só essa lâmina, no BNDES tem mais uma lâmina que detalha um pouco mais a diferenciação do perfil lá das eólicas e solares. E aí, pessoal, acho que aqui nos traz a último slide em termos assim dessa discussão, depois a gente mostra os números, mas que ele vem concluir que assim, a nova realidade do setor elétrico ele vai exigir sim uma modernização do arcabouço legal e regulatório. São várias questões que vêm à tona a partir dessa discussão. Espero aqui que a gente tenha um debate proveitoso aqui na etapa de perguntas. Primeiro, acho que fica muito clara a necessidade de acelerar a abertura do mercado para os consumidores, de permitir a livre escolha desses, porque nos parece claro que sem o Mercado Livre hoje não há expansão, a realidade é o Mercado Livre, né? Há também aqui uma importância muito grande na questão da discussão do fim dos subsídios, da competição em bases iguais. Essa é uma pauta que a Abracel defende muito, tanto entre as fontes e os consumidores, né? Caminhamos para um ambiente cada vez mais de mercado e exige uma lógica cada vez mais de mercado. Na questão da formação dos preços, é urgente uma melhoria da governança e da credibilidade do processo. Eu não sei se todos aqui acompanharam, mas temos tido um debate muito forte nessa questão nos últimos meses, casos recentes como a questão do São Francisco, Belo Monte, na semana passada com as usinas de Jupiá e Porto Primavera, de quais são os dados que eu vou utilizar para a política operativa e para a formação de preço, o que impacta, o que não impacta. O fato é que o Mercado Livre se desenvolvendo,
é muito urgente que nós tenhamos uma lógica de formação de preços aderente a essa realidade, que resguarde um ambiente de competição, com as informações sendo disponibilizadas de forma isonômica, simultânea, né, para permitir essa competição em bases iguais mesmo. A discussão do mercado de capacidade, acho que o Newton trouxe excelentes reflexões, professor Zilmar, né? O Zilmar chama os outros de professor, mas ele é o verdadeiro professor, e aí ele também trouxe uma excelente reflexão sobre a dificuldade, principalmente no tratamento dos contratos legados, né? A Bracel tem estudado muito isso no âmbito dos estudos de abertura do mercado. A gente pode até depois se debruçar um pouco mais sobre isso, mas aqui a gente defende um mercado de capacidade na linha de você primeiro endereçar a questão dos custos de confiabilidade ali da termoelétrica de alguma forma entre todos, que isso tem sido uma dificuldade da termoelétrica, né? Mas o principal aqui, a mensagem que a gente traz é que nessa lógica de mercado livre, é muito importante que se acabe com os legados, a contratação de novos legados, porque isso dificulta a abertura do mercado. Existe uma pauta muito forte de GD, de geração distribuída, vocês têm acompanhado aí no Congresso. Aqui o nosso principal questão é que isso também deveria estar sendo discutido sob uma lógica de mais mercado, e aí nosso pleito é da possibilidade de vendas dos excedentes de GD no mercado livre. Isso traria um dinamismo muito importante para o mercado livre. E, por fim, a questão da discussão da isonomia. Isonomia no acesso à conexão dos empreendimentos que vão para o regulado e para o livre, questão das garantias, acho que um pouco do que mostra que a expansão solar é que a solar, por exemplo, não tem as mesmas exigências de garantia de fiel cumprimento como outros empreendimentos ali que estão indo para o mercado livre. Essa é uma discussão que tem que ser posta. Não acho que na linha de enrijecer para solar, mas talvez de você encontrar um meio termo aí para todas elas, e também no prazo de estabilização da TUST, que tem sido um grande motivador para empreendedores venderem uma parcela pequena da sua energia no mercado regulado, para depois viabilizar grande parte do seu empreendimento no mercado livre, porque vendendo uma parcela pequena, eles acabam tendo um prazo de estabilização da sua TUST, que tem crescendo absurdamente aí nos últimos anos. Eu sei que, por exemplo, o Dr. Menel aí, a BIAP acompanha muito essa discussão, né? Como isso tem pressionado a tarifa e a competitividade do país também. Mas é um ponto aí que ainda não há isonomia entre os ambientes, é preciso avançar. Isso aqui acho que são algumas agendas que emergem dessa discussão, e aqui só para concluir, pessoal, ressaltar que todas as informações contidas no estudo são de fontes oficiais, tá? Nós usamos como base o relatório de acompanhamento da expansão de geração de energia elétrica, versão de dezembro de 2020 da ANEEL, considerando aí a oferta verde e amarela, excluindo aquelas, como eu já falei, sem previsão de entrada em operação ou com obras paralisadas. Também utilizamos aí o resultado consolidado dos leilões de energia elétrica da CCE, o planilhão de leilões da CCE, versão janeiro de 2021, para fazer o cálculo da parcela de energia que é destinada ao mercado livre daqueles que também venderam na CR. O PDE, principalmente para fazer a estimativa dos investimentos por fonte, né? E fazer o cálculo aí por ano em ambiente de comercialização, e principalmente o BNDES e o BNB, que nos disponibilizaram seus levantamentos exclusivos com o perfil da carteira de projetos que é financiada pelo banco. Era isso, aqui estão as logos das nossas associadas, muito feliz em dizer que agora, 2 semanas atrás, atingimos a marca de 100 associados, é um marco para nós, para a Bracel, ficamos muito felizes, e vemos que o caminho é a expansão do mercado livre, é uma comercialização cada vez mais forte, contribuindo sim para o desenvolvimento econômico e social do país. Era isso, fico aqui aberto para perguntas e outras questões. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, pessoal. Parabéns, Bernardo. Excelente exposição você colocou, muito lúcida. O Zilmar, ele colocou aqui que já tem um comentário a fazer. Reitero que, caso os participantes tenham questionamentos, por favor, que coloquem aqui no chat para que nós passemos ao Bernardo, e passo aqui para o Zilmar fazer seus comentários. Por favor, Zilmar. Obrigado, Leonardo.
Parabéns, Bernardo, aí pela apresentação. Show de bola aí, junto com o Ricardo Gedra. Realmente combinou aí a nossa pauta do dia. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Eu acho que eu vou me restringir a duas. Depois, numa outra rodada, Leonardo, sobrar um tempinho, eu faço. Perfeito, Tá Zilmar. bom? Mas a primeira pergunta, eu assisti parabéns lá pela Sexta Livre, né? Que foi lá, eu assisti, passei para os associados aqui também, o convite, e foi muito legal. Parabéns pela apresentação lá da representante do BNDES. Primavera. Mas vou aproveitar que eu fiquei com dúvida, mas não perguntei lá na hora, né? Vou perguntar para o Bernardo, que é o seguinte, na apresentação, ficou uma dúvida para mim, que foi o seguinte, você acha que com o avanço desse novo modelo que a gente vai ter, separação lastro e energia, abertura de mercado, tem alguma pauta que ainda precisa ser aprimorada junto ao BNDES para garantir a financiabilidade do modelo como um todo, principalmente a partir de projetos do Mercado Livre, ou só essas iniciativas que você bem mostrou, do PLD mínimo, do preço suporte, são suficientes? Qual que é a pauta da Abracel com o BNDES, se ainda há necessidade de avançar com o aprofundamento do novo modelo? Tem algum ponto de ajuste ainda? Essa é a primeira pergunta. Pô, Zilmar, já endereçando isso, eu até tive a oportunidade de perguntar para a Carla na sexta-feira passada quais seriam as inovações em estudo pelo BNDES. E fiz a pergunta muito sobre a lógica da comercialização. Você que acompanhou viu que, na verdade, eles estão focados aí muito na discussão da GD, dos contratos de aluguel, né? Como isso pode, de alguma forma, ser considerado recebível lá para questões de financiamento. Tem uma discussão do hidrogênio verde, tem uma discussão da eólica offshore. Em termos de comercialização, o que a gente percebeu aqui, e Mercado Livre, tá? Acho que no escopo do que você está perguntando, assim, o BNDES deu 2 passos muito importantes. Acho que o principal com o preço suporte, tá? Até mais do que o PLD suporte, porque permitiu trazer para a lógica da discussão aquele PPA de um comercializador que muitas vezes não tem um rating ali que o banco consiga fazer uma avaliação tão precisa. Então ela desviou um pouco essa discussão da discussão do rating, que era uma pauta que a gente tinha muito forte com eles, para agora eu tenho um referencial aqui que me apresente esse PPA, e a depender, claro, do tipo de garantia e do PPA que você apresente, pode ser até um número maior, pode ser até o número do próprio PPA que você apresente. Então, assim, o que a gente tem percebido aqui é um avanço. Acho que agora os projetos estão chegando, está se amadurecendo a discussão, e é claro, a gente tem uma discussão com eles permanente das metodologias que são aplicadas para esse PLD mínimo, PLD suporte, para robustecer essa metodologia que está aí vigente. Acho que é de melhoria do que eles já vem criando, né? Entendi. Uma segunda pergunta, o Gedra mostrou, né, 32%, né, Ricardo, se eu não me engano, é a parcela do ACL, do Mercado Livre. E você que estuda outros países, como que funciona o Mercado Livre, como você acha que vai ficar no futuro a participação do Mercado Livre no mercado brasileiro? Em 2 aspectos, com o aprofundamento do novo modelo, chegando à abertura em todo o grupo A, e se há algum estudo por parte da Abracel, como que fica a participação do Mercado Livre, somando também o grupo B, ou seja, todo mundo pode ser consumidor livre. Você podia trabalhar um pouquinho mais a perspectiva da participação do Mercado Livre com o aprofundamento desse novo modelo, Bernardo? Com certeza, Zilmar. Peço desculpas aí, vocês devem ter visto meus pequenos invadiram aqui, não foi combinado. Eles têm preferência aí, Essa com parte é a certeza. parte ótima do home office. Zilmar, a gente tem se debruçado bastante sobre isso. Primeiro, falar um pouco sobre a ótica do consumidor, né? Acho que da abertura no consumo, que é a grande pauta em termos de dar a liberdade ao consumidor. O que a gente percebe em vários países do mundo é que isso já é uma realidade há bastante tempo.
nós estamos muito atrás aí no ranking de liberdade de abertura. Hoje, no nosso levantamento aqui, inclusive da Abracel, de 56 países que nós monitoramos, estamos em 50, e agora recentemente até melhorou um pouco, de 48, mas assim, poderíamos estar em quarto se abertos para todo o país. E não vemos muita razão para se cercear do consumidor a liberdade de poder comprar um insumo que, veja, hoje já temos aí mais de 2.000 ofertantes. A CCE tem esses números em termos de número de geradores, mais comercializadores, quantos que nós temos, né, para poder oferecer aí para os consumidores. Essa pauta acho que está dada. Nós até concluímos na semana passada um levantamento, Zilmar, sobre a discussão, acho que central é dos contratos legados, né? Você tem uma discussão dos contratos que já foram feitos no ambiente regulado e que, na medida em que você vai abrir no mercado, que tratamento você dá. E é possível, sim, você abrir de uma forma a não ter uma pressão sobre contratação e respeito a esses contratos legados. Então, é possível abrir para todo mundo, e se bem aproveitadas 3 janelas de oportunidade centrais que nós temos aí, que são Itaipu, descotização e a descontratação das termoelétricas a óleo, você pode abrir de forma muito rápida. Nossa avaliação aqui é que de 2026, 2027, todo o mercado poderia estar aberto sem pressão sobre essa questão da sobrecontratação. Ainda há um mercado livre hoje potencial dentro da régua que existe hoje, dos 500, né? Lembrando que entre 500 e 1.500 ainda há só pode se comprar de fontes ali especiais, mas acima de 500 ainda há um mercado potencial, um mercado significativo, só que, de novo, quando a gente vê esse estoque de projetos, Zilmar, nos preocupa, porque a expansão ela vem majoritariamente para o mercado livre agora e é preciso ter mercado para viabilizar isso, né? Então, há uma discussão muito grande que precisa ser endereçada nesse sentido. Agora, uma grande questão, Zilmar, é o seguinte: mercado livre é uma opção, é o que a gente defende, né? É livre quem quiser ser livre, quem quiser escolher. E em vários países do mundo, muitos optam por não mudar o seu fornecedor, continuam, né? O Alexandre Lopes aqui, meu amigo aqui na Abracel, ele sempre comenta o caso do pai dele, que resolveu ficar na distribuidora porque a distribuidora oferece um serviço de eletricista lá em Portugal para ele, e poxa, isso é muito bom para ele, vem outros serviços atrelados e ele não quis mudar. E aí, Zilmar, acho que tem uma discussão muito grande de quanto você vai incentivar e você vai induzir e você vai trazer informação para o consumidor para fazer com que ele exerça sua livre escolha, né? Então, a gente percebe, por exemplo, casos como o da Austrália, onde na economia comportamental tem um termo nudge, né, que é um empurrãozinho, onde eles, por exemplo, traziam nas tarifas dos consumidores, na tarifa, você imagina, você receber na sua casa, a tarifa da distribuidora vinha também lá, olha, você poderia estar comprando isso aqui, e tem um marketplace, tem um site que o cara entra, ele pode escolher e trocar. São empurrõezinhos que vão permitir você acelerar, né? E acho que a tecnologia, as inovações, elas vão permitir com que isso se torne um número cada vez maior de pessoas indo para o Mercado Livre. Mas é fato que também muitos optam por não escolher. Então, essa é uma pergunta que não tem muita resposta, mas o que a gente defende aqui, Zilmar, e a gente acredita que isso é possível, é que todos tenham, todos, baixa tensão e alta tensão, a liberdade de poder escolher. Ainda mais o consumidor digital que a gente vai ter no futuro, hoje já, né? Então, Leonardo, eu tenho mais 2 perguntas, ou 3, mas eu vou deixar a rodada aí para o Newton e os participantes aí, tá bom? Tá certo. Se sobrar um tempinho, eu volto. Obrigado, Zilmar. Obrigado, Bernardo. Eu gostaria de colocar uma pergunta aqui dos participantes e depois passar a palavra ao Newton. O José Sorge, da Agroenergia, ele fez 2 perguntas direcionadas ao Bernardo. A primeira, ele pergunta o que as associações estão desenvolvendo de ações sobre a questão de governança da formação de preços, que por falta dessa governança tivemos as incertezas no mercado, como exigência ambiental do IBAMA em Belo Monte e, mais recentemente, as medidas operativas em Jupiá. E uma segunda pergunta, Bernardo, se você tem alguma atualização sobre o PLS 232, que foi encaminhado como PL 414 para a Câmara, e se existe alguma perspectiva de aprovação.
Obrigado, Leonardo. Obrigado, Sorge. Bom interagir contigo. Obrigado pelas perguntas. Sobre a primeira, eu acho que a gente tem gastado mais tempo nessas últimas semanas com a discussão da formação de preço, em especial da governança. Temos interagido muito com a ANEEL, com a CCE, sobre essa questão. Na semana passada, como você bem apontou, tivemos o caso de Jupiá e Porto Primavera. Para quem não acompanhou, há uma discussão para flexibilização das defluências máximas dessas usinas. Isso está em tratativas com a ANA e com a gente e os demais órgãos. E aí fica uma pergunta de quando isso deve ser inserido para a política operativa e formação de preço. E aí, Sorge, a nossa defesa aqui ela tem sido intransigente do que nós temos hoje, é uma regra de ouro para o mercado, que é a resolução CNPE 07, que traz uma obrigação de que seja preservada um mês de antecedência do PMO em que elas serão implementadas, né? Então, nós temos dialogado bastante e temos visto aí, e até faço um reconhecimento aqui público ao GEDRA, à CCE, de que a CCE tem sido um parceiro muito importante nessa discussão, principalmente após a decisão cautelar da ANEEL de dezembro sobre os casos do São Francisco, de se preservar com essa antecedência e previsibilidade no mercado, tá? E aí, pessoal, só uma novidade, não sei se vocês estão acompanhando, mas a CEPAMP, ela divulgou as atas das últimas reuniões no site aí do Ministério e já está encaminhando ao CNPE uma nova minuta de resolução para tratar da governança. Já foi aprovada pela CEPAMP e isso agora segue para aprovação no CNPE, já tem uma minuta disponibilizada lá no site do Ministério, é uma novidade aí recente. E eles estão propondo que a antecedência valha para a formação de preço, mas para a política operativa fique a melhor informação que o ONS tem. E isso, então, deve ser um encaminhamento aí, é isso que está indo na discussão, tá, Sorge? Mas aqui temos atuado bastante e trabalhado muito, e só para chamar atenção, na agenda regulatória da ANEEL, existe uma previsão de revisão da resolução da governança do PMO, a gente chama a governança do PLD, que é a resolução 843 de 2019, que nós trabalhamos bastante nessa resolução junto ao regulador, e está prevista a revisão esse ano. Agora, a gente está tentando antecipar essa discussão, principalmente à luz dos casos recentes, à luz do que vem ocorrendo aí e de toda essa discussão. Mas o ponto e a mensagem para deixar aqui, é muito importante que o mercado tenha previsibilidade. A gente não pode ter um mercado livre onde você de uma noite para outra, né, às 10 horas da noite, você tem uma informação que altera o preço em R$100 e ela vai valer para o dia seguinte, pega todo mundo de surpresa, de supetão, isso tira a liquidez do mercado, isso vai em detrimento do consumidor, é ele que no final das contas é o prejudicado por um movimento desse, não faz sentido isso, então é preciso se resguardar essa previsibilidade. Sobre o PLS 232, agora o PL 414 na Câmara, não tenho muitas novidades, tá, Sorge? Ele está lá aguardando a definição de relator e também de rito. Existe uma perspectiva de que o 1917, que já estava lá, ele fosse apensado ao 414, porque como o 414 foi aprovado, vem, né, do Senado, ele ganha prioridade. Isso está na agenda de prioridade do governo, mas a gente tem acompanhado aí as discussões, o cenário tem ficado muito triste a situação que a gente tem passado no país, e o Congresso está muito focado agora nas discussões da pandemia, então essa agenda ela está, acho que, aguardando aí algum momento para ganhar um pouco mais de protagonismo, tá? Agora, nós trabalhamos aqui com um cenário de aprovação ainda esse ano. Isso porque nós vemos um cenário propício para o avanço dessas reformas setoriais, na medida em que a questão da Covid permita a gente avançar nisso. Urgente reformas nos setores de infraestrutura e outros setores econômicos do país, e a do mercado de energia elétrica nos parece muito madura para avançar. Muito obrigado, Bernardo. Gostaria de passar agora a palavra ao Newton para fazer suas colocações. Por favor, Newton. Bernardo, você é um excelente exemplo. Tem muitos pais aqui nos ouvindo, né? A meu exemplo. E
E você é um excelente exemplo de como os filhos vão aprimorando e sendo ainda mais capazes e ainda mais excelentes em relação aos pais. Eu conheço muito bem seu pai, gosto muito dele, admiro muito ele, e tenho saudades de uma extensa participação dele em várias entes de governo, e ele sempre foi muito importante. Mas eu tenho que admitir de que o filho é muito mais inteligente que o pai. Puta, né? É uma coisa de louco, né? E eu tenho certeza que muita gente aqui está sorrindo porque sente a mesma coisa em relação aos seus próprios filhos, né? E é uma alegria quando a gente vê que os filhos estão tendo uma evolução. Então, parabéns. Eu fico muito feliz de ver a sua movimentação, a sua versatilidade, a maneira como você pensa. E fico muito feliz que você esteja num ambiente muito rico, né? Um ambiente onde você possa exercitar toda a sua inteligência e uma abordagem muito ampla, muito heterodoxa sobre um papel tão importante que é o mundo da energia e como essa energia agora está sendo encarada, né? Você falou uma coisa muito rica, que quando nós tivermos a opção, ainda que tenhamos aqueles que prefiram continuar no mercado regulado, não vão querer confusão, tal, só para lembrar como tem sido o mundo jovem em relação ao mercado de capitais. E eu estava assistindo uma palestra dias atrás, dizendo que 3 milhões de jovens abaixo de 25 anos optaram em participar do mercado de capitais, investir em ações, tomando risco, etc. 3 milhões, né? Quer dizer, antigamente, tanto é verdade que nós saímos de um patamar de 6, 7 bilhões de giro na Bolsa, e agora a gente tem 25 eles falam que é baixo, então é 40, 45 e tal. É claro que não é só em função desses jovens, longe disso, mas eu quero dizer que esse é um ambiente que certamente vai propiciar um trabalho muito estreito de todos os consumidores, no sentido de optar por soluções que melhor lhe convenham, mais baratas, etc. E uma coisa muito rica do mercado livre, e que pouco é falado, e eu que tenho uma visão e uma experiência no mundo industrial, e venho da indústria, a coisa mais importante para o industrial é um hedge. Quanto vale o meu custo de energia? Meu custo de energia, eu estou fazendo uma venda agora, estou vendo o Procnor aqui na minha tela, e eu vendo para o Celso 100 transformadores aqui, né? 100 transformadores, né? Cada transformador custa $1 milhão, eu tenho um projeto de $100 milhões, e eu vou conseguir entregar, fazê-lo em 4 anos, $25 milhões. O que é importante para mim é o custo do transformador, né? E uma energia elétrica, ele custa entre 10% e 15% transformador, entre 10% e 15%. Dependendo do tipo de máquina, dependendo do emprego, da forma construtiva e tudo mais. O fato é que, para 15% do meu custo, eu preciso ter uma visão de custo ao longo dos próximos 4 anos. No mercado regulado, eu não tenho tido esse tipo de visão, eu não consigo prever, eu não tenho como retirar. No mercado livre, eu compro essa energia no mercado livre, pelo menos para a parte do custo de energia, que é a geração, e para esse custo de geração, então, eu determino quanto que vai ser o custo desse transformador e delimito ali e posso desenvolver um conceito. A gente exercita pouco isso, né? Porque nós estamos longe do consumidor industrial, mas ele é 30%, 40% daquilo que é consumido no país, extremamente importante, né? E nos traz aí toda a competitividade industrial e tudo mais. Esses temas a gente discute, às vezes, no COINFRA, lá da CNI, no Conselho da Infraestrutura, e vem à tona, e o Reginaldo, o nosso brilhante Reginaldo, participa lá ativamente, junto com o nosso presidente do FASE, o Mário Menel, e outros, né? Isso é muito rico. Então, eu fico muito feliz dessa visão que vocês fazem um trabalho brilhante, empurrando para que nós tenhamos uma liberdade maior, não só dos 500 aos 1.500, que eles passam rapidamente, não sendo obrigados a nada, mas depois de um quadro róseo desse, eu queria entender como que você imagina que o mercado livre vai conviver com a necessidade de também prover o lastro
para as suas unidades consumidoras. Como é que isso vai dar? Porque é tudo muito bonito. Você falou aí, 88% da nossa ampliação de solar está indo para o Mercado Livre e tal, mas isso é uma parte, porque quando eu compro energia solar do Mercado Livre, eu fico achando que está meio resolvido. Inclusive, às 9 da noite, meu problema está resolvido. E ele não está. Alguém está resolvendo por mim. Como é que você vê como que a nossa sociedade vai encarar isso vis-à-vis o que outras sociedades, outros países estão fazendo? Como é que vocês estão abordando isso? Ô, Newton, primeiro você me deixa todo sem graça aí, né? Assim, obrigado pelos elogios. Eu que estou aqui perto aqui, tenho muita felicidade de ter grandes exemplos dentro de casa, mas não só dentro de casa, no ambiente profissional também, perto de você e dos demais aí, aprendo sempre bastante. Mas obrigado pelos elogios. Eu acho que você trouxe, como eu falei, assim, a grande discussão, tá? Essa discussão é complexa. Você sabe que não é simples travar essa discussão. Eu aqui vejo os comentários de vocês, o comentário que o Zilmar fez da complementariedade da biomassa, como a biomassa tem sido importante para preservar a confiabilidade do sistema, né? O Leonardo trouxe os números aí, se eu captei bem, assim, estamos falando de 14, 16 pontos percentuais em reservatório, né? Que a biomassa contribui. A gente tem visto a situação energética atual que é preocupante, inspira assim, cuidados. Eu acho que a discussão está posta, ela vai se dar muito no ambiente do detalhamento técnico de como se dará isso, mas que sejam preservadas todos esses atributos. Desculpa aí, pessoal, vocês estão ouvindo uns gritos aí, mas esses atributos, a questão da confiabilidade, da complementariedade, acho que isso tudo vai ficar muito para essa discussão. O nosso ponto aqui, só para deixar muito claro como é que a Abracel ela enxerga essa discussão do mercado de capacidade, principalmente, né? Isso surgiu muito da provocação de que é isso, assim, o mercado regulado contribui... Rapidinho, pessoal, peço desculpas aqui. Oi, filho. De que o mercado livre ele está se expandindo principalmente com fontes renováveis, e que as termoelétricas elas estão principalmente no mercado regulado. E aí existe uma questão associada também aos atributos que essas termoelétricas elas trazem para o sistema elétrico e que de alguma forma não estão suportadas pelos consumidores livres. Essa sempre foi uma discussão travada, e nesse sentido a Abracel ela entende como um avanço essa discussão que foi posta e que foi aprovada na Lei 14.120 da confiabilidade ser arcada entre os ambientes. Agora, na hora de fazer esse rateio e na hora de fazer a consideração, e principalmente nas discussões da separação lastro-energia, como estão lá no 414, é muito importante que se vejam as regras como vão ser definidas, porque como você bem falou, o Mercado Livre, muitas vezes, um consumidor ele já fez o seu dever, né? Ele já fez o seu papel, ele já assegurou o seu lastro, ele já travou o seu risco. E como é que isso vai ser endereçado para não se trazer uma alocação de custos indevida que vai penalizar agentes em detrimento de outros? Então, acho que isso tudo está na mesa, está para discussão, é muito importante que todos se manifestem, mas o que a gente tem percebido no mundo, e aí trazendo um pouco da reflexão que você trouxe, é que os mercados elétricos no mundo, eles têm de alguma forma migrado para mercados de capacidade, né? Alguns mercados que eram muito em energia apenas, eles têm discutido a questão da capacidade, principalmente vis-à-vis a essas novas tecnologias para assegurar uma maior confiabilidade do sistema. É uma discussão em âmbito internacional, isso fica bem claro até num estudo que nós fizemos sobre o mercado de capacidade publicado há 2 anos atrás, está no nosso site. Com o uso de armazenagem, né? Você vê que está proliferando projetos de armazenagem, e vale sempre lembrar que nós temos a maior bateria do mundo, né? Maior que qualquer outra chinesa, inclusive, né? Eu estava conversando outro dia com o Kublit, ele estava fazendo uma avaliação dos 290 gigawatts que temos nos reservatórios, né? Que daria aí para uns 4 meses e meio tocar sozinho o nosso sistema, né?
Então, 290 gigawatts de bateria não é brincadeira, né? Não tem nenhum exemplo no mundo, né? Excelente, Newton. Esse é um grande ponto, né? Esse ponto é central nessa discussão. Nós já temos uma grande bateria, uma questão que é fundamental, isso precisa ser considerado também, né? A gente muito se discute de que tem que trazer armazenamento, acho que é inevitável, tem também, né, principalmente numa lógica descentralizada, mas nós já temos aí uma grande bateria que nos traz muito conforto para o sistema. Muito obrigado, Bernardo, Newton. Agora eu gostaria de colocar uma pergunta aqui do nosso público, o Romero Rego, da Cobles Energia, e depois passar ao Zilmar, que tem mais duas perguntas. O Romero pergunta ao Bernardo como a Bracel está atuando junto à CCE e seus associados para aumentar a segurança e o risco de inadimplência no Mercado Livre. Excelente pergunta, obrigado ao Romero. Segurança do mercado é uma das nossas pautas principais, foi definida no nosso planejamento estratégico, tá? Já há alguns anos, mas se intensificou nos últimos anos, diria nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Nós temos evoluído bastante na discussão com a CCE, principalmente aí capitaneada pela conselheira Rose, que é a responsável por esse tema na CCE. Temos dialogado bastante. A CCE produziu 3 notas técnicas bem detalhadas sobre a questão da segurança do mercado. São propostas que vão atacar critérios de entrada, manutenção e saída de agentes, vão atacar a questão do mecanismo de venda de excedentes, vão atacar também a própria questão da alavancagem, das garantias. Nós temos dialogado muito, temos feito muitas reuniões com o mercado, com a própria Rose, para tentar evoluir, e o que a gente percebe já é uma grande convergência nos entendimentos, e a gente espera avançar cada vez mais com isso. O que a gente pondera muito é que, assim, desde a bilateralização do risco por parte, a regra da bilateralização do risco instituída por parte da ANEEL, a questão da inadimplência no mercado de curto prazo, ela reduziu bastante. Ela ficou muito afeta a casos específicos, a questão do GSF, que era uma questão específica judicial, né? E a gente também tem acompanhado muito essa discussão da regulamentação para que se destrave o quanto antes o mercado de curto prazo, mas alguns casos específicos de entes que estavam com dificuldades, né? Mas assim, por exemplo, a gente percebe, olha o segmento de comercialização, aqueles casos que saíram na mídia, por exemplo, eles não chegaram ao mercado de curto prazo, chegaram de uma maneira muito marginal. Mas, assim, independente disso, a gente reconhece a necessidade de se avançar com a discussão. A segurança do mercado, ela acaba retirando liquidez, faz com que os agentes eles transacionem com menos contrapartes, e não é isso que a gente quer. A gente quer um ambiente cada vez mais de competição, com você tendo melhores opções, e a gente está evoluindo, tá? E a gente evolui muito na linha, acho que dessas 3 notas técnicas, na linha de aprimoramentos, de tentar construir junto com a CCE e também junto à ANEEL, soluções aí que não elevem demais o custo, mas que tragam maior segurança, porque esse é sempre o binômio dessa discussão, né? Segurança, você vai acabar imputando um pouco de custo, mas onde é que você encontra esse limite para que os negócios, a competição não seja prejudicada? Muito obrigado, Bernardo. Agora volta a palavra ao Zilmar. Gostaria de fazer mais 2 perguntas. Por favor, Zilmar. Obrigado, Leonardo. Bernardo, eu queria perguntar, eu assisti lá a apresentação de sexta-feira, mas talvez é uma oportunidade aqui para você explicar um pouquinho sobre o que é o preço, o PLD mínimo e o preço de suporte. E, na sequência, eu queria que você também explicasse, foi até comentado durante a Sexta Livre lá de vocês, mas como que é a questão dos contratos quando um comercializador que está investindo também em geração, ou um gerador mesmo, pede um financiamento no BNDES e é um contrato talvez de médio prazo. Ele vai rolando esse contrato, tem que apresentar um contrato antes. Queria que você explicasse um pouquinho mais para o nosso público essas 3 questões. O que é o PLD mínimo, PLD suporte, preço suporte, perdão, e como que fica essa questão dos contratos que talvez não sejam tão de longo prazo como a gente está acostumado.
Obrigado, Zilmar. Ótimo ponto. Acho que faltou eu ter explicado isso um pouco melhor na minha apresentação. Como vocês sabem, né, o setor elétrico tem um PLD mínimo e um PLD teto, né, um PLD máximo. Esse PLD mínimo, salvo engano, está na casa dos R$50 por megawatt-hora agora. O ponto é que o BNDES, até pelo um conservadorismo e por uma ótica lá do financiador que era acostumado com outro ambiente, né, uma outra realidade, ele sempre que via uma energia descontratada ou uma energia de algum agente que não tivesse um rating, um suporte de um contrato que ele tivesse alguma dúvida, ele acabava precificando aquela energia ao PLD mínimo, né? Então, tirava muita atratividade dos projetos para o ambiente livre. E o que a gente evoluiu bastante com o BNDES, essa foi a primeira vitória, foi mostrar que assim, uma coisa é o preço de curto prazo, outra é o preço de mercado, que ele é muito menos volátil do que o preço de curto prazo. Se você for a mercado agora, comprar um contrato para entrega daqui a alguns anos, não será um preço PLD mínimo, ainda que poderíamos estar num cenário de PLD mínimo, vamos supor, será um preço maior. Então, a partir dessas discussões, o BNDES primeiro fez uma análise para ver o que seria um preço que ele suportaria de uma energia descontratada, que permitiria, Zilmar, você apresentar no limite um projeto merchan no BNDES, sem contrato nenhum. Estou aqui, ó, quero fazer uma biomassa, não vendi PPA nenhum, tá aqui, ó, quanto é que você me avalia essa energia que hoje eu não estou contratada? E ele fez o primeiro avanço, que chama PLD Suporte. O PLD Suporte, ele precificou a R$90 por megawatt-hora. Então, veja o salto, né? Ele praticamente dobrou aquela energia que ele precificava 40. Ele é mais que dobrou, porque na época era 40 a discussão. Acho que era isso, se não me falha a memória. Mas agora está em 90, um preço que o PLD mínimo é 50 e ele já precifica 90. Aí continuamos as discussões, principalmente naquilo que eu antecipei um pouco, de que, poxa, mas às vezes eu tenho um contrato, o gerador ele fez um contrato com um comercializador, né? E esse comercializador vai vender para sua base de clientes, para outros comercializadores. Ali começa a ser o mercado viabilizando o empreendimento e não mais um consumidor específico, né? Um CNPJ ali, que vai receber essa energia no fim. Então, a discussão se deu assim, o que o BNDES pode também precificar dessa energia que às vezes não tenha um rating tão compatível com as regras de risco do banco, o que ele suporta, mas eu apresentando para você um PPA, um contrato assinado. E ele fez uma curva que no primeiro ano o preço, salvo engano, é 130, depois por alguns anos é 120, depois vai para um patamar de 110. E, poxa, já foi um outro grande avanço, né, Zilmar? Porque aí você começa a ter muito mais viabilidade em conseguir um financiamento junto ao BNDES, né? E fica atrativo o seu empreendimento nesse quesito. Então, esses foram os dois principais avanços que o banco fez, né? O PLD suporte e o preço suporte, e que isso desviou um pouco essa discussão do rating da comercializadora. E aí veio essa nova realidade. Se antes a gente tinha projetos lá no BNDES que eram financiados, mas que tinham suporte ou numa garantia corporativa muito elevada, ou num PPA com um consumidor de grande porte que dava todo aquele respaldo, agora a gente começa a ver esse cenário novo, que é o próprio mercado dando suporte, né? A comercialização dando suporte a esses novos investimentos. É uma nova realidade, é o que a gente vislumbra para o futuro. É isso. Eu esqueci, Zilmar, não sei se você perguntou outra coisa aqui. O contrato, ele, de repente, vamos supor, é de 5 anos, e você vai financiar por 15 anos. Então, na verdade, você vai apresentando... Isso, você vai apresentando rolando. E aí cria uma lógica de garantias rolantes, né? Onde você vai apresentando ao BNDES e ele vai renovando aquilo ali e vai te permitindo ter um preço mínimo muito mais adequado à realidade do mercado. É exatamente isso. É uma lógica de garantias rolantes, né? E ele tem... Eu estou falando porque eu assisti lá claro, a atividade. Lá. Vamos lá. A Carla falou, né? Na verdade, ele apresenta antes, né, Bernardo? Um pouquinho
antes do contrato vencer, ele vai lá, apresenta aquele contrato, ó, já renovei com o Exato. meu consumidor, enfim, Isso, é você tem uma um lógica. contrato de 5 anos, aí vai estar chegando no fim, olha, eu estou renovando aqui para você continuar com aquele, caso contrário, óbvio, você vai ser precificado aquelas outras métricas e isso vai impactar toda a questão do teu financiamento. Parabéns à Abracel e o BNDES aí, nesse conjunto aí de medidas que certamente vão ajudar bastante a financiabilidade no Mercado Livre. Posso fazer uma última pergunta aqui, Leonardo? Claro. Uma curiosidade, que é o seguinte, como eu não acompanho a fonte eólica e a solar, como vocês, né? Eu vi que vários associados da Abracel estão investindo também na geração. A questão da intermitência no Mercado Livre é um risco que já foi tratado, é uma barreira para o investimento. Como que as comercializadoras que querem investir num parque eólico tratam essa questão da intermitência no Mercado Livre? Precifica, é uma barreira, não é? Já foi tratado, vem no efeito portfólio, olha, compro aqui uma eólica, mas também talvez possa investir na biomassa ou numa PCH. Como é que é isto na prática? Silmar, essa é daquelas respostas que infelizmente eu não vou conseguir te dar muito detalhes, até porque eu acho que está muito no dia a dia mesmo do comercializador e a gente aqui acaba não acompanhando muito isso. Até por uma questão também óbvia, são todos competidores, e a gente aqui acaba não participando tanto dessa questão no final. Mas o que a gente ouve falar é muito o que você trouxe, do efeito portfólio, da gestão de portfólio, né? De contratações que são casadas e têm complementariedades, né? E que nessa medida elas vão poder entregar sim aquele perfil que é a necessidade do cliente ou da finalidade que for para o comercializador. E acho que aí é que o Brasil tem né, um grande benefício, né? É vocês aí, é eólica, é solar, é a hidrelétrica que o Newton acabou de falar. Então você tem uma gama de opções que é possível construir sim um portfólio muito aderente às necessidades de quem precisa. Agora, também outra questão que a gente ouve falar é assim, os ventos são muito bons no Brasil, né? Uma energia que a gente sabe, ela é intermitente, mas ela é muito boa comparada a muitos outros países, né? E na questão solar também não é diferente, mas com esses outros mecanismos, compras de contrato mesmo, você é possível construir um portfólio. Agora, infelizmente, Zilmar, queria te dar mais Ah, detalhes, é que eu não consigo mesmo. não, vou aproveitar para fazer propaganda aos seus 100 associados agora, né, Exato. Bernardo? Tem a biomassa, o Gedra mostrou aí uma geração firme de potência não intermitente de abril a novembro e energia. Então, fazer uma propaganda junto aos seus associados aí, ó. Tem o pessoal que vocês podem ser parceiros no investimento aqui, a biomassa da cana. Zilmar, você é o professor, cara, um guru. Acessem www.abracel.com.br, tem lá a seção associados, tem uma lista Isso. completa aí para vocês. Muito obrigado, Zilmar, Bernardo. Bom, nós estamos nos aproximando aqui do final, nós temos mais 5 minutos para o meio-dia, e eu gostaria de passar aqui para os palestrantes fazer as considerações finais, 1 minuto para cada um, para o Ricardo Gedra e para o Bernardo Sixu, e na sequência passar aos debatedores Zilmar e Newton, também 1 minuto para as considerações finais. E antes disso, é só aproveitar e responder, tem pessoas aqui que perguntaram sobre a gravação do nosso webinar. Eu postei aqui no nosso chat o link do YouTube, que estará disponível entre hoje à tarde e amanhã, toda essa nossa gravação. E também avisá-los que o nosso próximo webinar, o 11º, ocorrerá no dia 29 de abril, no mesmo horário, das 10 ao meio-dia, com a participação da CPFL Energia. Então, gostaria de passar aqui ao Ricardo Gedra para as suas colocações finais. Por favor, Ricardo. Obrigado, Leonardo. Bom, só gostaria de fazer aqui o agradecimento final à Única e à Cogem pelo convite. Foi um prazer estar aqui compartilhando algumas informações referentes ao setor elétrico, à comercialização e especificamente da bioeletricidade. Então, agradeço e foi um prazer estar aqui nesse dia de hoje com vocês. Muito obrigado, Gedra. Por favor, Bernardo.
Eu também só agradecer, obrigado Leonardo pelo convite, Zilmar, Newton, como eu falei, sou fã de vocês, obrigado pela parceria ao longo desses anos, e é sempre um prazer poder participar, contem sempre com a Abracel, sempre que precisarem, e nesse momento tão difícil, só desejar a todos que tenham muita saúde, né, e que a gente aguente firme aí nesses momentos, que passe logo. Muito obrigado, Bernardo. Por favor, Zilmar. Não, o Newton primeiro aí, pela precedência aí, né? Pela senioridade, né? Eu sou o único cara de cabelo branco aqui, então, com todo o respeito ao Celso também, que está aí na minha frente, mas ele está mais grisalho, eu estou mais branquinho. Eu quero agradecer muito a atenção do Gedra e do Sexu para conosco, a oportunidade de ouvirmos as vossas ponderações, brilhante a colocação. O Gedra é de uma simplicidade e de uma assertividade ímpar, sempre muito competente, e todas as vezes que você se coloca para nós, da Cogem Única, você e a Abracel, você o faz de forma brilhante, já em outras oportunidades, na época, presentes lá nos escritórios da Bini, que a gente sempre fará uso no futuro, se Deus quiser, em breve. Muito obrigado pelas suas colocações, um monte de informações que eu desconhecia. Obrigado pela sua apresentação. Sexu, da mesma forma, parabenizando-os aí pelo evento da sexta-feira com a Carla Primavera, que foi brilhante. Eu agradeço ao Menel e ao Reginaldo e a você que nos propiciaram participar daquela conversa. Foi uma sexta-feira muito rica de grandes oportunidades que eu estou vislumbrando aí, que o BNDES realmente entendeu que agora a expansão do setor elétrico vai se dar no Mercado Livre. Ponto final, né? A grande expansão. Então, fica aí o parabéns a vocês aí pela oportunidade. Muito obrigado, Zilmar, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, discutindo com os nossos e propiciando aos nossos associados essa reflexão. Então, obrigado, foi brilhante aí essa manhã, e parabéns a todos. Muito obrigado, Newton. Passo agora ao Zilmar para fazer as considerações finais. Bom, só tenho a agradecer a todos, a Cogem, aos participantes aqui do evento, e em especial aos palestrantes, né? A gente tinha certeza que, quando convidamos o Ricardo e o Bernardo, seria aí um evento de sucesso no sentido de trazer, como bem disse o Newton, informações novas e relevantes aqui para o nosso associado da Cogem e da Única e para o mercado como um todo. Então, parabéns, Ricardo, da CCE, Bernardo, da Abracel, que são parceiros nossos, não só no dia a dia, como já falei também aqui no programa Selo Energia Verde, mas antes de tudo são amigos no sentido de tentar buscar sempre o melhor para o setor elétrico, que no fim acaba sendo o nosso consumidor de energia elétrica, o grande agraciado, quando a gente tem pessoas tão competentes como vocês trabalhando em prol desse objetivo. Muito obrigado, e a gente se vê no dia 29 de abril. 29 de abril, das 10 ao meio-dia. Das 10, o mesmo bate-canal, mesmo horário, e vamos trazer novas palestras. Esperamos, e certamente teremos, com um nível tão bom como foi a de vocês dois. Parabéns a todos, muito obrigado aí, Newton, Leonardo, e aos presentes aqui no evento. Valeu! Valeu, Zilmar, obrigado a todos, e terminamos pontualmente ao meio-dia. Meio-dia. Obrigado, Bernardo, obrigado.